Junho de 2008. Rebeca estava apressada para comprar pão. A panificadora ficava próxima ao apartamento que dividia com duas amigas, mas a distância parecia maior. A garoa fina e o vento gelado atrapalhavam sua rotina matinal. O inverno estava rigoroso como nunca em todo o sul do Brasil. Quando Rebeca retornou, o café já estava pronto. Amanda estava sentada à mesa com as pernas cruzadas. Ela usava um roupão branco com um urso bordado do lado esquerdo e aparentava cansaço. Ela havia trocado seu plantão com um colega e não dormia há 24 horas. Pediatra formada há pouco mais de um ano, Amanda amava sua profissão. Ela trabalhava em 3 lugares diferentes. De segunda a sexta, na parte da manhã, atendia um consultório alugado. À tarde, atendia em um posto de saúde localizado na periferia de Curitiba. E nos finais de semana fazia plantão no Hospital Boa Ventura, o mesmo onde fizera residência. Apesar de saber que tinha pacientes logo cedo, ela preferiu atender ao pedido do colega. Enquanto Amanda e Rebeca tomavam café, Sofia apareceu na cozinha. Estava meio sonolenta. Mais uma vez tinha chegado de madrugada em casa. Ao contrário das amigas, ela não precisava trabalhar. Era mantida pelos pais. Sofia recebia uma mesada que cobria todas as suas despesas. Ela fazia faculdade de Direito, mas não parecia preocupada em terminar o curso. Levava uma vida bem agitada. Baladas, festas, amigos e muita bebida. Não levava nada nem ninguém a sério. A responsabilidade parecia ser companheira inseparável de Sofia. Bom dia, mulheres da minha vida, disse Sofia de uma forma carinhosa, dando um beijo no rosto de Amanda e Rebeca. Nossa, eu estou morrendo de fome, mas vou tomar café e voltar correndo para a cama. Tá muito frio hoje. Sofia tinha 20 anos de idade, era linda e muito sensual. Uma morena alta que estava sempre impecável. Dificilmente saía de casa sem um belo par de saltos. Seus cabelos castanhos e lisos estavam sempre muito bem escovados. A boca de Sofia deixaria muitas mulheres com inveja, e seus olhos verdes não ficavam atrás. Ela fazia o tipo de mulher fatal, apesar da pouca idade. Suas colegas lhe davam conselhos, pediam para que ela levasse a sério os estudos e pensasse no futuro, mas ela sempre respondia a mesma coisa. Eu vivo o presente e só me preocuparei com o futuro quando ele realmente chegar. A campainha tocou e Amanda sobressaltou da cadeira. Droga, perdi a hora novamente. Sofia, por favor, abra a porta e diga que estarei pronta em 1 minuto, gritou ela enquanto corria em direção ao quarto. Sofia usava um pijama minúsculo e transparente e com muita paciência foi até a porta. Quando a abriu, viu Marcos, um engenheiro civil de 32 anos, moreno, alto, cabelos escuros com um corte jovial e olhos azuis. Ele estava atraente, usando terno e gravata. A barba muito bem feita e um perfume irresistível. Sofia não o conhecia pessoalmente. Ela estava ausente ou dormindo nas poucas vezes que ele foi até o apartamento, mas já tinha ouvido falar muito a respeito de Marcos, pois ele era namorado de Amanda há mais de um ano. Os dois se conheceram no inverno de 2016, época em que ela ainda fazia residência. Amanda havia se mudado para Curitiba logo após ter concluído a faculdade de medicina, na capital do Rio de Janeiro. O namoro só começou em janeiro do ano seguinte. Ela não queria envolver-se com alguém que não pudesse dar atenção, já que sua dedicação aos estudos era integral, e Marcos esperou com paciência que Amanda se formasse. Durante esse tempo, eles se encontraram inúmeras vezes. Quando Amanda estava estressada, ligava e o convidava para sair e conversar sobre coisas do dia a dia. Ela buscava nele um amigo, mas a vontade de Marcos ia muito além de um simples encontro. Amanda entendia que mudar o foco era colocar em risco o início de sua carreira, e então eles continuavam fingindo que não se sentiam atraídos um pelo outro. Nossa, será que morri e fui para o céu? Disse Sofia enquanto balançava o corpo e segurava a maçaneta da porta em um gesto convidativo. Aposto que você é o famoso Marcos. Eu já ouvi falar muito a seu respeito, mas com certeza a Amanda foi bem modesta. Você é bem melhor do que eu pensava. Ela o encarou. A doutora pediu para que você aguarde um pouco.
Como sempre, ela está atrasada. Por favor, entre. Ele ficou sem ação por conta das insinuações de Sofia. Ela era extremamente sedutora e o deixou encabulado. Vai entrar ou vai ficar aí parado? Perguntou ela sorrindo. O mais estranho para ele era que, mesmo com todo o frio que fazia, ela parecia à vontade com aquela roupa. Era como se estivesse nua. O bico dos seus seios estavam excitados e podiam ser notados através do tecido fino de sua roupa. Marcos entrou e cumprimentou Rebeca, que tomava café às pressas, mas não deixou de notar o modo como Sofia agiu. Ela então pediu licença e saiu para o trabalho. Sofia se sentou à mesa e pediu para que Marcos se sentasse também. A cozinha não era grande, porém muito aconchegante. Haviam armários brancos feitos sob medida. Na parede onde estava a pia tinha uma janela com cortina de renda branca que dava um charme especial ao ambiente. A mesa para 4 pessoas ficava no centro do cômodo e estava coberta por uma toalha estampada. No apartamento havia 2 quartos. Um era usado por Rebeca e Amanda e o outro por Sofia. Também tinha uma sala de estar praticamente vazia, a não ser por um tapete de carpete bem surrado, algumas almofadas e um móvel onde estava uma televisão de 21 polegadas, um aparelho de DVD, um aparelho de som e alguns objetos de decoração, como um porta-retrato com uma foto de Amanda e seus pais. O banheiro era razoavelmente grande e ficava entre os 2 quartos. Marcos e Sofia estavam agora sentados à mesa, de frente um para o outro, e ele não conseguia disfarçar o quanto estava constrangido. Você deve ser a famosa Sofia? Disse ele, entoando um ar de deboche pelo que ela havia lhe dito anteriormente, em uma tentativa desesperada de mudar o foco para qualquer coisa que não fosse o corpo daquela mulher. Não sei se sou famosa, mas sou sim, Sofia, sua escrava, respondeu ela enquanto lhe estendia a mão e dava uma gargalhada. Desculpe a curiosidade, mas você não está com frio? Indagou Marcos meio sem pensar. Estou quase congelando, mas não posso deixar uma pessoa tão importante como você sozinha na cozinha enquanto eu coloco uma roupa mais quente. Porém, se isso estiver te incomodando, sei lá, posso sair daqui e ir para o meu quarto. O modo como ela falava era encantador. Sofia parecia uma menina brincando com as palavras, e isso, de alguma forma, mexeu com ele. Amanda apareceu na cozinha. Desculpa pela demora, amor. Cheguei do hospital há pouco, só deu tempo de tomar um banho e uma xícara de café. Podemos ir agora. Justificou-se ela, que em seguida deu um beijo de leve em seu namorado. Ele levantou-se e, sem que Amanda percebesse, deu uma última olhada para Sofia. Marcos tinha certeza do que sentia por Amanda, mas estava claro o desejo que Sofia havia despertado nele. Durante todo o dia, ela rondou seus pensamentos, fazendo-o ficar excitado, mas ele sabia que era só um desejo que deveria ser banido da sua mente. Nunca passou pela cabeça dele trair Amanda. Ela se encaixava nos padrões exigidos para se tornar um membro da família Vanzolini. Apesar de não ser rica, nem ter nascido em uma família tradicional, Amanda tinha um futuro promissor pela frente. A família Vanzolini era dona de uma das maiores construtoras do país. Marcos assumiria a direção da empresa assim que seu pai decidisse se aposentar, e ele queria uma mulher como Amanda ao seu lado, quando esse dia chegasse. Marcos e Amanda se conheceram quando a construtora Vanzolini ganhou uma licitação para construir a nova ala pediátrica do hospital em que Amanda fazia residência. A ala pediátrica do Hospital Boa Ventura havia se tornado insuficiente para atender a tantas crianças que procuravam diariamente por assistência médica, obrigando assim a mantenedora responsável pela sua administração, junto com a Prefeitura de Curitiba e o Governo do Estado do Paraná, a desenvolverem um projeto de ampliação e modernização para que, além de aumentar o número de atendimentos mensais, pudessem melhorar a sua qualidade com novos equipamentos e uma UTI neonatal. Após muitas reuniões, foi aberta uma licitação e, depois de meses de espera, finalmente as obras estavam começando. Amanda estava em horário de almoço e resolveu dar uma olhada no projeto. Estava curiosa para saber como ficaria tudo depois de pronto.
Ela saiu por uma porta lateral que ficava ao lado da recepção e dirigiu-se para o espaço onde seria feita a ampliação. De onde estava, ela já visualizava o canteiro de obras. No local havia uma pilha enorme de tijolos, areia, pedra brita, madeiras. Encostado ao muro, próximo ao estacionamento, tinha sido construído um alojamento, que também servia de depósito para guardar ferramentas e os materiais que não poderiam ficar expostos à ação do tempo. A pequena obra, feita por chapas de compensado, possuía uma varanda coberta por folhas de fibrocimento, sob a qual havia uma mesa improvisada na qual 5 homens conversavam em torno dela. Um deles era Marcos, que estava ali apenas como representante da empresa. Após levantar a faixa amarela e preta que isolava o canteiro de obras e passar por baixo, Amanda aproximou-se e, com toda a educação, falou: "Se não for atrapalhar, eu gostaria de dar uma olhada no projeto. Vou me formar em pediatria no final deste ano e pretendo continuar trabalhando aqui. Então eu acho que vocês são os responsáveis pelo meu novo local de trabalho." Enquanto falava, ela olhava para o mestre de obras, mesmo sem saber quem era ele. O homem, que tinha passado da meia-idade, já calvo, afastou-se, dando espaço para que ela pudesse chegar mais perto da mesa. "Eu adoraria lhe explicar tudo, mas penso que um engenheiro está mais apto para fazer isso", disse o homem careca, no mesmo momento em que apontava para um jovem à sua frente. "Seria um prazer. Podemos marcar uma hora", prontificou-se ele. Marcos observava tudo em silêncio. Ele não tirou os olhos dela por um segundo sequer. Amanda disse poucas palavras, mas aquela voz suave mexeu com ele. Uma mulher elegante, muito educada, que vestia um jaleco branco. Talvez fosse uma boa companhia para o almoço, já que passava do meio-dia e ele ainda não havia comido nada. "Eu posso interromper a conversa por um instante?", perguntou Marcos. Amanda imediatamente desviou o olhar e o fixou nele. "Pedro, se não for atrapalhar seus planos, eu gostaria de mostrar o projeto a essa linda jovem, a qual ainda não sabemos o nome." Ela deu um sorriso antes de dizer: "Me desculpe por não me apresentar. Meu nome é Amanda, Amanda Luísa Giacobo." "Prazer, Amanda, ou devo chamá-la de doutora Amanda?" "Apenas Amanda, por favor." "Ok, Amanda, eu sou o Marcos, esse rapaz aqui é o Pedro, nosso engenheiro, o de boné é o Fábio, aquele ali do outro lado é o Cristiano, mais conhecido como Cris, e este aqui, quase sem cabelo, é o seu Adão, o homem que faz tudo acontecer, nosso mestre de obras. É a pessoa que põe tudo de pé", explicou Marcos. Amanda foi cumprimentando um a um enquanto Marcos continuava. "Podemos marcar um dia que for melhor para você, assim eu lhe mostro como ficará tudo. É uma pena que não temos uma maquete. Quando fazemos ampliações, dispensamos esse tipo de projeto, ainda mais em uma obra com custos reduzidos. Se você pudesse me acompanhar até o restaurante do hospital, poderíamos comer alguma coisa enquanto conversamos. Esse hospital tem um restaurante, não tem? Ou uma lanchonete, cantina?" Amanda virou-se para os demais e pediu licença antes de voltar sua atenção para Marcos. "Eu adoraria, mas tenho que voltar ao trabalho em alguns minutos. Eu posso lhe levar até lá, porém o almoço ficará para outra ocasião, até porque acabei de comer um sanduíche", tentou justificar-se ela. "Eu não posso acreditar que uma médica que cuida da saúde de crianças possa substituir o almoço por um sanduíche." Agora eles já não estavam tão próximos da mesa onde os outros homens continuavam seus trabalhos, sem prestar mais atenção na conversa entre Marcos e Amanda. "Não era apenas um sanduíche, era um sanduíche natural que eu mesma preparei antes de sair de casa, sem contar que tomei um suco de laranja e comi uma maçã de sobremesa." Ela se pegou dando explicações além da conta, como se não quisesse causar má impressão. Marcos riu do modo como ela se justificou. "Com todo esse empenho, você vai acabar me convencendo que faz parte dessa nova geração saúde. Agora, que um sanduíche não substitui um almoço, você não pode negar." "Você está certo, mas não é sempre que faço isso", explicou-se ela antes de mudar de assunto bruscamente. "Você vai trabalhar na ampliação do hospital?"
Teoricamente, é que na verdade eu trabalho para a construtora responsável pela obra, mas aqui especificamente eu virei pouco, a não ser que tenha um bom motivo. Ele esperava que Amanda percebesse que ela poderia ser o motivo, mas ela não demonstrou interesse em seu comentário, deixando-o incomodado. Se quiser que eu o leve até o restaurante, temos que ir logo. Está quase no meu horário, falou olhando para o relógio que estava em seu pulso esquerdo. Obrigada, querida, mas se não posso desfrutar da sua companhia, vou almoçar em outro lugar. Acho que ainda dá tempo de chegar em casa e almoçar com meus pais, respondeu Marcos decepcionado. Eu sinto muito, mas estou em horário de trabalho, justificou-se. Não precisa se desculpar, eu entendo. Só que antes de ir, eu gostaria de saber uma coisa. O que você faz? Sei que trabalha na construtora, mas qual é a sua profissão? Desculpa a curiosidade, é que não é todo dia que vejo alguém de terno e gravata em um canteiro de obras, indagou Amanda. Sou engenheiro civil, mas como lhe falei anteriormente, não sou o responsável por essa obra. Estou aqui apenas para resolver assuntos burocráticos. E quanto ao meu figurino, ele olhou para si mesmo e riu. Digamos que meu trabalho exige, ou melhor, meu chefe exige. Eu poderia ter colocado uma roupa menos formal para vir até aqui, mas acho que meu armário nem sabe o que é roupa informal. Se tivesse que definir, Amanda com certeza diria que ele ficou envergonhado, e então ela riu. Porém, não imaginou que ele estivesse falando sério quanto a não ter outro tipo de roupa. Ao perceber que ele não estava brincando, por mais que parecesse descontraído, ela sentiu-se constrangida e resolveu sair de cena. Sabe, Marcos, eu não sei se me daria bem na área da engenharia civil. Sou completamente apaixonada pela medicina, inclusive agora tenho pacientes que me aguardam. Foi um prazer conhecê-lo, disse ela, dando-lhe um beijo no rosto. Antes que ela pudesse se afastar, ele insistiu. Eu a deixarei ir se prometer almoçar comigo amanhã. Você me fala o horário e eu venho buscá-la. E nada de sanduíche natural. Vamos a um restaurante, a não ser que seu namorado não permita, arriscou ele. Ela sorriu. Se depender disso, então eu posso aceitar. Por quê? Seu namorado não é ciumento? Não é isso, não tenho namorado. Quem faz medicina se dá ao luxo de conviver apenas com seus pacientes. Eu não tenho tempo nem para um almoço decente, quem me dera para um namorado. Mas eu aceito o seu convite, afinal você prometeu me mostrar como vai ficar a nova pediatria. Pode me encontrar aqui amanhã às 11h30, mas devemos estar de volta antes das 13h30. Você escolhe o restaurante, desde que não seja longe e possamos ir a pé. Ué, você tem alguma coisa contra carros? Perguntou ele descontraído. Claro que não. O problema é entrar em carros de estranhos, respondeu ela. Novamente, Marcos pôde desfrutar do belo sorriso que Amanda trazia nos lábios. Ok, a senhorita manda e eu obedeço. Estarei aqui amanhã no horário combinado e esteja com um calçado confortável. Vamos andar um pouco. Por hora, não vou mais prendê-la aqui. Até amanhã, então, disse ela antes de se afastar. Até amanhã, e foi um prazer conhecê-la. O prazer foi meu, concluiu Amanda sem olhar para trás. Marcos manteve-se parado, observando-a passar por debaixo da faixa de isolamento e retornar ao trabalho. Em seguida, ele voltou até seus colegas, despediu-se e foi em direção ao estacionamento do hospital onde havia deixado o seu veículo. Ficou por alguns instantes com as mãos no volante sem fazer qualquer movimento, apenas relembrando a conversa que havia tido com Amanda. Ela realmente havia mexido com ele. Desde que terminou seu último namoro, 10 meses antes, Amanda foi a primeira mulher que chamou a sua atenção. Ela era diferente. Apesar das poucas palavras que trocaram, ela não parecia ser uma pessoa que se prendia a status e convenções que a sociedade impõe, ao contrário de outras mulheres com as quais ele estava acostumado a se relacionar, que estampavam na cara seu interesse pelo pacote completo. Homem bonito, engenheiro de renome, dinheiro e, principalmente, namorar o filho de Antônio Vanzolini. Marcos nunca sabia se as mulheres se aproximavam dele pelo que ele era ou pelo que ele poderia oferecer.
O destino estava lhe dando a oportunidade de conhecer uma mulher que parecia ser diferente. Afinal, ela aceitou o seu convite sem saber que ele era o herdeiro de uma das maiores fortunas do país. Sim, ela já era especial e ele estaria ali no dia seguinte para conhecê-la melhor. Quando Amanda entrou no saguão interditado, Marcos já a aguardava. Ele, novamente de terno e gravata, ficou visualizando enquanto ela se aproximava. Estava linda, pensou. Roupa branca por baixo de um casaco marrom. Já não usava o jaleco do dia anterior. Ele sentiu seu coração disparar e pensou: ela é perfeita. Você ganhou um crédito comigo. Gosto de pontualidade. Ela lhe alcançou a mão e ganhou um beijo no rosto. Não costumo deixar uma dama esperando. Meu pai me ensinou que as mulheres merecem respeito e eu sigo à risca seus ensinamentos. Marcos lhe deu uma piscada de olho. Um dia quero conhecer seu pai, só para pedir a ele a receita. Quero saber como ele conseguiu essa façanha. Ela riu. E então, Marcos, onde vamos almoçar algo que não seja sanduíche? Você me disse para escolher o local e que não poderíamos ir de carro, certo? Certo, respondeu ela rindo por ele ter levado a sério a história de que ela não entrava em carros de estranho. Então vamos ter que andar um pouco até um restaurante que eu costumo frequentar. Não é muito longe daqui e na sua companhia será um passeio agradável apesar do frio. Já concordando com ele, Amanda disse: podemos ir logo? Tenho hora para retornar. Mas é claro, vamos? Durante o trajeto, conversaram sobre a ampliação do hospital. Amanda quis saber quando ficaria pronta a obra, qual seria o tamanho dos quartos, coisas do tipo, e insistiu que Marcos deveria mostrar a ela os projetos. Eles nem perceberam e 10 minutos mais tarde estavam em frente a um aconchegante restaurante. Amanda não fez comentários, mas adorou o lugar. Alguém aqui está querendo me impressionar. Este lugar deve ser caríssimo, pensou ela. Apesar de morar em Curitiba há 1 ano e meio, Amanda não conhecia aquele restaurante, o qual tinha certeza ser italiano. O nome não deixava dúvidas. Villa Corleone. Deve ser de algum mafioso. Sorriu para si mesma lembrando do filme O Poderoso Chefão. O nome do lugar estava entalhado num grande pedaço de madeira, fixado logo na entrada de uma varanda em estilo europeu. A edificação era toda com acabamento em madeira maciça e pintura em verniz, inclusive cadeiras e mesas, que estavam cobertas por um tecido de linho branco. Mais ou menos no meio do salão, do lado esquerdo de onde ficavam as mesas, as chamas de uma lareira deixavam o ambiente perfeito para um almoço a dois. Amanda estava encantada com o lugar e, enquanto admirava tudo, um homem de uniforme aproximou-se. Bom dia, seu Marcos. E a senhorita, como está? É um prazer recebê-los. Vou acompanhá-los até a mesa que o senhor reservou. Amanda ficou surpresa pela maneira com que o homem tratou Marcos. Ele realmente devia ser frequentador assíduo do lugar, ou amigo do dono. Ela ria para si mesma com os vários pontos de interrogação que se formavam em sua mente. Obrigada, Carlos, disse Marcos, retribuindo a gentileza. Marcos pegou Amanda pela mão e os dois seguiram o homem, que parecia ser um garçom, mas ela ficou na dúvida. Quando chegaram à mesa, Marcos agradeceu novamente a Carlos e puxou uma cadeira para que Amanda pudesse se sentar. A mesa estava situada em um lugar privilegiado do restaurante. Além de ficar próxima à lareira, podia-se ainda observar a praça que ficava do outro lado da rua, onde várias crianças brincavam. Apesar de ser quase meio-dia, babás e mães aproveitavam o calor do sol para que os pequeninos se divertissem nas horas mais quentes do dia. Enquanto Amanda observava as crianças, Marcos perguntou-lhe se ela gostaria de tomar uma taça de vinho. Ela virou-se e, já sorrindo, respondeu: Eu não sei quanto a você, mas eu vou trabalhar daqui a pouco e não estou a fim de trocar nenhuma medicação. Eu sei, mas essa foi a maneira que encontrei para atrair sua atenção. Gosta de crianças? Antes de ouvir a resposta, ele pediu para que o garçom trouxesse 2 sucos de laranja. Sim, gosto muito de crianças.
Penso que esse tenha sido o motivo pelo qual eu resolvi fazer pediatria. Eu imaginei que gostasse. Seus olhos estavam brilhando enquanto você as observava brincar. Após uma pausa, ele continuou, mas mudando de assunto. Como você me pediu para escolher o restaurante, tomei a liberdade de escolher também o prato. Espero que goste de lasanha, pois esse será nosso almoço. Mas se não gostar, terá como segunda opção uma bela salada. Pedi especialmente para você e, em último caso, exigi que deixassem pronto na cozinha um magnífico sanduíche natural, explicou ele pausadamente. Amanda ficou deslumbrada. Marcos não havia só reservado a mesa, mas também se preocupado com a comida. Um homem encantador, pensou ela. Não se preocupe, eu como de tudo e desta maneira não seria difícil me agradar. Mas confesso, adorei sua escolha, e sem o suco de laranja, o almoço não seria o mesmo. É impressão minha ou alguém aqui está sendo irônica? Perguntou ele em tom de brincadeira. Me desculpe, mas é a mais pura verdade. Lasanha com suco era meu sonho de consumo para hoje. Mas olha só, desse jeito você vai me deixar mal acostumada. Daí nunca mais vou almoçar sanduíche. Enquanto ela terminava a frase, o garçom pediu licença para servir o almoço. Durante o tempo que durou a refeição, eles se tomaram envolvidos pelos mais variados assuntos. Falaram sobre muitas coisas: medicina, construção civil, crianças, dentre outros. E quando estavam terminando o almoço, Amanda olhou pela janela e viu algumas pessoas aglomerando-se no parquinho infantil que ficava no centro da praça do outro lado da rua. Aconteceu alguma coisa ali, disse ela para Marcos, enquanto apontava com o indicador em direção à praça. Tenho a impressão de que alguém se feriu. Você se importa se eu for lá dar uma olhada enquanto você pede a conta? Quando falou isso, Amanda já estava de pé e levou apenas alguns segundos para chegar no local. Ela não estava enganada. Um menino, aparentando ter uns 4 anos de idade, fora atingido por um balanço de ferro. Ele estava desacordado e com o supercílio sangrando. Amanda retirou imediatamente o casaco que usava e o entregou a alguém. Em seguida, ajoelhou-se ao lado da criança, que no mesmo instante acordou e começou a chorar. Ela pediu para que as pessoas se afastassem um pouco e começou a conversar com o garoto, em uma tentativa de acalmá-lo. Após se prontificar de que aparentemente estava tudo bem, ela solicitou a alguém que chamasse uma ambulância. O menino deveria fazer exames mais detalhados para tirar qualquer dúvida a respeito do seu estado de saúde. Amanda ficou conversando com ele até a ambulância chegar, pois o ideal era que ele não se mexesse. Por causa da pancada, ele poderia estar com algum traumatismo, mas com aquele rosto de anjo, Amanda não teve muita dificuldade para mantê-lo quieto. Marcos estava ali parado havia algum tempo e a observava. Naquele momento, ele teve certeza de que precisava conhecê-la melhor, saber quais eram os seus sonhos, conhecer o seu passado e dividir com ela a sua vida. Ver o sorriso daquela mulher diante de uma situação em que uma vida estava em risco, simplesmente para passar tranquilidade a um garotinho que ela nem conhecia, fez ele se sentir pequeno e insignificante. Apenas mais um em meio a tantas pessoas. Ela estava ali, ajoelhada na areia suja e sob o sol do meio-dia. Amanda brilhava, e mesmo que o sol não se fizesse presente, ela continuaria brilhando, pois tinha luz própria. Para Marcos, Amanda era um anjo em forma de mulher. Ele se conhecia o suficiente para saber o que estava sentindo, e nesse momento, Marcos teve plena certeza de que já estava na hora de dar um rumo à sua vida. Constituir uma família, ter uma casa que fosse só dele e não precisar mais dar satisfação da sua vida a seu pai. Muitos curiosos continuavam parados ao redor de Amanda e do garoto, quando a sirene da ambulância virou o foco das atenções. As pessoas deram passagem para que os socorristas pudessem fazer o seu trabalho. Amanda levantou-se e com as mãos tentou retirar a areia que estava grudada em seus joelhos. Pegou de volta o casaco e teve mais uma vez a certeza de dever cumprido. A remoção do menino estava sendo feita quando a mãe dele chegou meio assustada e perguntou à babá, em alto tom, o que havia acontecido.
Enquanto ouvia a explicação que a babá tentava dar à mãe histérica, Amanda notou que havia outro menino, um pouco mais velho, chorando próximo à ambulância. Ela aproximou-se. "Por que você está chorando?" perguntou enquanto levantava a cabeça dele. O garoto aparentava ter uns 10 anos de idade e estava assustado. "Ele vai morrer?" questionou o menino. "Claro que não", disse Amanda tentando tranquilizá-lo. "Eu não tive culpa. Ele passou na frente do balanço e eu não consegui parar. Foi um acidente." Tentava explicar-se o menino, que sem querer fora o responsável pelo que acontecera. "Imagino que tenha sido um acidente. Um menino lindo como você não teria a intenção de machucar ninguém, não é mesmo?" Ele a encarou e com um discreto sorriso concordou. "Como você se chama?" Amanda fez essa pergunta ao mesmo tempo em que se abaixara a fim de olhar direto nos olhos da criança. "Fabrício", respondeu ele, que em seguida passou a mão nos olhos para enxugar as lágrimas. "Muito prazer, Fabrício. Eu sou a Amanda e esse moço aqui é o Marcos, o meu amigo. Você está sozinho?" "Sim, sempre venho aqui depois do almoço. Moro naquele prédio do outro lado da rua, onde tem aquelas 3 lixeiras coloridas. Eu estava com 2 amigos, mas eles correram para casa e me deixaram aqui. Acho que eles ficaram com medo. Devem ter pensado que eu matei o menininho. Ele parecia estar morto." Quando Fabrício disse aquilo, Amanda percebeu que ele já estava mais calmo. "Você quer que eu ligue para alguém, para sua mãe, quem sabe?" "Você é médica? Porque como sabe que ele não vai morrer? Cortou a cabeça e tinha muito sangue?" perguntou Fabrício, interrompendo-a. "Sou médica, sim, e é por isso que você pode confiar em mim. Vou lhe explicar. Saiu muito sangue porque o corte foi próximo ao olho, uma região que sangra muito, mesmo o corte sendo pequeno. Ele ficará bem, não se preocupe." Ela continuava abaixada em frente à criança. "Se você quiser, nós podemos acompanhá-lo até o seu apartamento." "Não, eu vou sozinho. Tchau", disse Fabrício antes de sair correndo e atravessar a rua em direção ao prédio. Marcos continuava calado, apenas observando quando Amanda virou-se para ele. "Belo susto para o coitadinho. Aposta comigo como esta noite ele não dorme?" Ela olhou a hora no visor do celular. "Podemos voltar para o hospital agora, Marcos? Estou bastante atrasada." Se bem que foi por uma boa causa. "Se você preferir, podemos ir de táxi", sugeriu Marcos. "Vamos fazer isso sim, por favor." Amanda pegou a mão de Marcos. Nesse momento, ele sentiu um arrepio subir pelo corpo, mas não deixou transparecer. Ele olhou para os 2 sentidos da rua e fez sinal para que o primeiro táxi avistado parasse. Depois desse dia, Marcos e Amanda se encontraram várias vezes. Ele insistia para que ficassem juntos, mas ela repetia sempre que só namoraria alguém após terminar a residência. Pouco tempo depois do primeiro encontro, Amanda já conhecia os pais de Marcos e não demonstrou surpresa ao ficar sabendo quem era ele na verdade. Ela sempre o tratou da mesma maneira e, finalmente, após uma longa espera, Marcos pôde sentir os lábios de Amanda. O primeiro beijo não fora planejado, simplesmente aconteceu. Eles estavam tão envolvidos pela música em uma boate que, quando perceberam, pareciam um só. Ela sabia que agora poderia se dedicar a alguém como sempre sonhou, e Amanda já sabia que Marcos era esse alguém, e então os 2 começaram a namorar e fazer planos para o futuro.